Jesus chega com os seus discípulos em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era um lugar onde havia um cheiro de morte. Aquele lugar era um lugar com lendas do medo, pavor e terror. Cesareia de Filipe é um lugar extremamente perigoso para quem vivia naquelas regiões, porque ficava o maior templo pagão da antiguidade. Ali em Cesareia de Filipe, ela fora construída mais ou menos 3 séculos antes de Cristo. Ainda, Alexandre o Grande, quando invadiu Israel, trouxe a cultura helenista, trouxe a cultura grega para dentro de Israel. Então criou-se ali um lugar de adoração a um panteão de deuses, tanto os gregos como romanos, como fenícios, como cananeus. Então Cesareia de Filipe fora construída em volta do Monte Hermon. O Monte Hermon, ele fica 8 meses por ano, ele fica coberto de neve. E apesar da vegetação em volta do Hermon estar extremamente seca, o Hermon, ele está sempre coberto de neves 8 meses por ano. Aos pés do Hermon tem uma nascente, um rio que saía de dentro da caverna. O Hermon tem 72 nascentes e tem um rio pequeno chamado Bânias, que se une com as nascentes e junto com o degelo do Hermon forma o Rio Jordão. Olha ali, essas nascentes saem e ela, junto com o degelo da montanha, forma o Rio Jordão. Ali, essas águas, acreditavam os povos dali de Cesareia de Filipe que eram dádivas de Baal. Tanto é que Baal é conhecido também como Moloque, mas ele é conhecido como Deus da tempestade e Deus da chuva. Por isso que o profeta Oséias, quando Deus começa a falar com Oséias, ele diz: eu dou o grão, eu dou o trigo, eu faço crescer a espiga, e vocês dão crédito a Baal. Exatamente, era esse o povo. O povo achava que o rio que fluía de dentro da caverna era dádiva de Baal. Por isso que ali, no Hermon, se construíram um panteão, um templo, que é chamado Partenon, um templo de adoração a vários deuses. E esse panteão se tornou o local mais visitado em Israel. Só que nesse lugar aconteciam práticas perigosas. Houveram estratégias ali políticas, houveram estratégias financeiras, onde reuniram vários deuses da região, os deuses gregos que vieram com Alexandre quando tomaram Israel, 2.300 anos antes. O panteão foi criado, o Partenon foi criado, e o panteão de deuses existia no meio do Partenon. Aqui haviam vários lugares de adoração, inclusive na própria montanha. Um terremoto, tempos depois, destruiu aquele Partenon, inclusive desviou o curso do rio, que passava por dentro da montanha. Então ficaram só as colunas do templo do deus Pan. Ali eram adorados 3 deuses, dentre muitos, 3 principais. Esses 3 possuíam aquela região. Aquela região era conhecida como portais do inferno na terra, porque esses 3 deuses, quando os sacerdotes desses deuses e as sacerdotisas desses deuses se uniam para culto, ali ocorriam orgias, sacrifícios de pessoas, de donzelas, sacrifícios de crianças.
Então aqui nós temos uma divindade fêmea, ela é chamada Astarote. Essa divindade, ela é deusa dos fenícios. E o culto a Astarote, ela era uma deusa da sensualidade. Ela revelava. As pessoas incorporadas por Astarote faziam adivinhações. As pessoas iam consultar Astarote, fazia-se leitura de mãos, leitura das estrelas, leitura da vida, adivinhações. Hoje nós temos isso também no mundo, mas não é Astarote o nome, mas tem os adivinhos também. E naquele tempo também havia as pessoas que, incorporadas por espíritos ou por demônios e chamando deuses como Astarote, eles faziam adivinhações. Eles iam para o Partenon para adivinhar suas vidas. E o culto a Astarote era um culto voltado para a sexualidade. Ela era amante de Baal. Baal é esse ídolo aí que também, em muitos lugares na Bíblia, ele é traduzido, ele é identificado como Moloque. Ele é o deus da chuva, da prosperidade, e quando ele está irritado, ele é o deus sanguinário. Então tem que se oferecer sacrifícios a ele. Baal era amante de Astarote. Então o culto a Baal era um culto de grãos, de lacerações, de cortes. Por isso que também vocês lendo o profeta Elias, vocês vão ver que os profetas de Baal dançaram o dia todo se cortando. O culto a Baal era com cortes, sangue. Hoje muita gente corta pulso, faz cortes no corpo, lacerações, tiram partes do corpo, tentando dar um fim na vida. Na verdade é essa entidade Baal, que naquele tempo era conhecido como Baal. Hoje é o mesmo espírito. Eles vêm só trazendo outro nome. Mas quando vocês olharem para pessoas, geralmente jovens, que começam a se cortar, corta pulso, corta pescoço, corta o peito, corta partes do corpo para tentar chamar atenção, isso é culto a Baal, é Baal que produz isso. E havia um terceiro deus, uma terceira divindade. Ele é chamado de Pan. Esse era um deus grego, faz parte da mitologia grega. Pan, olhem bem para ele. Na mitologia, ele era o deus dos bosques, ele vivia em grutas, ele vivia andando por aí nas florestas, e ele usava uma flauta doce. Ele tocava a flauta. Ele tocava a flauta para atrair pessoas. Segundo a lenda, diz que Pan era filho de Zeus com uma cabra. Quando ele manteve relações sexuais com uma cabra, então nasceu Pan, que é metade homem, metade bode. E Pan tinha o órgão sexual de um animal. Qual era o maior delírio de Pan? Qual era o maior prazer de Pan? Estuprar donzelas e matá-las enquanto estuprava, para que elas morressem na hora do prazer. Como era feito o culto a Pan? O culto a Pan era feito para se cultuar Pan lá no Partenon. Era necessário trazer cabras e donzelas para manter relações sexuais com os sacerdotes. Agora deixa eu explicar isso para vocês. No Monte Hermon, Monte Hermon no árabe significa montanha sagrada. Amém? O Monte Hermon, eles cavaram nichos nas montanhas, buracos nas rochas. Ali era como uma zona de meretrício a céu aberto. Essas zonas, esses nichos cavados no Hermon, põe os nichos aí para nós.
Olha lá os buracos. Os deuses entravam ali. Os deuses representados pelos sacerdotes e a sacerdotisa. Os três faziam uma orgia. Não sabia de quem era o filho, porque tanto Pan, quem estava possuído por Pan e quem estava possuído por Baal, os dois mantinham relações sexuais com Astarote. Então todos os que ingressavam na religião sabiam que vinham para a prostituição e vinham para gerar filhos. E esses filhos gerados, uma vez gerados aqui, eles eram sacrificados a Baal. Deu para entender por que esse lugar era chamado a porta do inferno? Então, esse lugar era conhecido como portais do inferno. Ou seja, o inferno estava literalmente naquele lugar e literalmente agindo ali. Jesus chega a essa região. Agora, por que Jesus chegou nessa região? Ele teve 3 motivos para estar ali. Primeiro, para ele ser o Messias de Israel. Nele tem que se cumprir 330 profecias. 330 profecias escritas num período de 1600 anos. Antes que ele viesse, tudo que foi escrito nesse período de 1600 anos pelos profetas, pelos autores do Velho, do Antigo e do Novo Testamento, 330 profecias tinham que se cumprir em Jesus. E uma delas está em Isaías capítulo 9, verso 1 e 2, onde diz que Jesus, ou melhor, diz que ali, Pan, Cesareia de Filipe, ficava no extremo norte de Israel, nas colinas de Golã. Ali é terra de Zebulon e Naftali, ou Naftali. Presta atenção agora. Geograficamente, ali é terra de Zebulon e Naftali. Pan atormentava 2 tribos de Israel. Pan escravizava 2 tribos de Israel. Pan humilhava 2 tribos de Israel. 2 tribos de Israel do extremo norte, que ficava ali nas campinas de Cesareia, eram possuídas de terror pelas lendas do medo lançadas por Pan. É de Pan que vem a palavra pânico. Quando você diz, estou em pânico, fiquei em pânico, Pan significa Deus, Ico significa Pan, Ico, Pan significa Deus, e Ico, medo. Significa que eu e você, quando falamos, eu estou em pânico, eu tenho pânico, você está falando assim, eu tenho medo do Deus Pan. Foi dele que deriva essa palavra, que derivou essa palavra. E nós nem sabemos e usamos. Mas nós não somos idólatras e nem cremos na mitologia grega. Porém, nós usamos culturalmente essa palavra. Fiquei em pânico, estou em pânico. Você está falando, estou com medo do Deus Pan. Você está dizendo que o Deus Pan existe e você tem medo dele. As tribos de Zebulon e Naftali viviam lá, nas montanhas do Golã, no extremo norte de Israel, aos pés do Hermon, e eles viviam em terror, em pânico. E olha o que diz a profecia, que nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos enobreceu junto ao caminho, mar, além de Jordão, a Galileia dos gentios, a terra que foi angustiada, começou o verso 1. Só que o verso 2 diz por que Jesus tinha que estar lá. O povo que andava em trevas, quem era o povo que andava em trevas? O verso 1 disse, Zebulon e Naftali.
2 tribos inteiras de Israel andavam com medo. As donzelas eram estupradas pelos meninos, pelos homens. Donzelas achadas sozinhas na floresta, elas eram estupradas e eles matavam elas depois do estupro. E elas apareciam mortas na floresta. Sabe o que a lenda dizia? O deus Pan encontrou ela e Pan matou ela. As tribos viviam debaixo de terror, debaixo de medo. E elas precisavam ser libertas. E o Messias tinha que aparecer, tinha que libertar. Jesus diz em João que ele é a luz do mundo. A partir do capítulo 6 ele começa a dizer que ele é a luz do mundo, que ele é o pão da vida. Então olha o que diz o verso 2 do capítulo 9. O povo que andava em... De novo, o povo que andava em... Quais povos? Volta no verso 1. A terra que foi angustiada não será, permanecerá, continuará em trevas. Não será entenebrecida. Não continuará em trevas. Por quê? Olha o verso 2. Olha o verso 2. Porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Que luz é essa? Jesus. Por isso que ele tinha que ir nas portas do inferno em Cesareia de Filipe, porque o povo andava em trevas, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Glória a Deus. Ele foi lá, porque o inferno tinha que ver a luz de Deus tinha que entrar lá, e isso me maravilha, porque a gente volta para o texto. Jesus está frente a frente agora com as portas do inferno, frente a frente com o culto a Pan, Baal e Astarote. Jesus está diretamente envolvido agora com a guerra espiritual daquele lugar. Ali era o lugar de trevas, que se espalhavam trevas, temor, morte para todo Israel. Jesus estava ali. Aquele lugar era dominado por Herodes Filipe. Cesareia foi construída em homenagem a César Augusto, o imperador de Roma. Como Herodes o Grande morre, ele deixa 3 filhos: Herodes Antipas, Herodes Arquelau e Herodes Filipe. Herodes Filipe se torna tetrarca da Itureia. Cesareia de Filipe pertencia a Itureia. E ele dá o nome dele para Cesareia. Ele diz o seguinte: isso aqui é em homenagem a César, mas um presente de Filipe. Então ficou Cesareia de Filipe. Ele rebatiza Cesareia. E Cesareia de Filipe se torna sinônimo de lucro, de impostos, de negócios, porque o povo todo afluía para lá. Então era fonte de renda, lucro. Além do lucro, eles viam a céu aberto relações sexuais, eles viam sacrifícios. Os sacrifícios tinham horas marcadas para as crianças serem mortas e sacrificadas. Era um espetáculo à parte. Não havia celulares e nem selfies, mas se houvesse, eles estariam na hora do sacrifício filmando ou aparecendo e fazendo postagens. Então era uma fonte de lucro inesgotável, e Cesareia começou a se tornar conhecida em todo Israel. E ali 2 tribos, Satanás, através de Pan, Baal e Astarote, infligia temor, afligia temor, infligia terror. Então vem Jesus. Jesus chega diante das portas do inferno para libertar Zebulon e Naftali. Ele liberta Zebulon e Naftali do medo, do terror. A luz chegou para aqueles que viviam em trevas. Ele veio dar a palavra mais poderosa, mais prazerosa, mais confiante que a igreja podia receber.
Muita gente vem para mim e diz assim: Rinaldo, desde que eu vim para Jesus, a minha vida não ficou fácil. O diabo tem muita raiva de mim. Ele está me perseguindo, ele está me torturando, ele está me tirando o que eu tinha, ele está acabando com a minha vida. Olha, eu estou sendo retalhado, é retaliação do inferno sobre retaliação do inferno, desde que eu vim para Jesus. Pois é, não tem base nas Escrituras o que você está me falando, porque Jesus aqui nesse dia, Ele veio justamente dizer que a partir desse dia que Ele estava ali, diante das portas do inferno, Ele está dizendo o seguinte: nenhuma maldição do inferno, do diabo, se juntar todos os demônios do inferno e se lançar contra você, Ele disse, nada vos causará dano algum. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra mim, contra você, contra você, contra você, contra você, contra você, contra a minha igreja. Ou seja, ele disse, a igreja não recua, a igreja avança, a igreja não se defende, a igreja bota o pé na porta. A igreja não fica parada tentando não deixar o inimigo entrar na sua vida. A igreja escancara as portas do inferno. Você recebe uma unção de autoridade para invadir. A igreja fica acuada, chorando, reclamando pelos cantos e vivendo à base de sacrifício de fé. Jesus está falando, eu estou te dando a única coisa que é necessária para você vencer qualquer coisa que venha contra você. Estou te dando autoridade. Agora presta atenção. Essa autoridade só poderia ser endossada se ela viesse de alguém maior do que Jesus. Jesus era o Filho de Deus, amém? Mas ele diz, ele não pode falar dele mesmo, outro tem que falar dele. Ele disse, eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Ele disse que o Pai era maior do que ele. Eu pertenço ao Pai, eu vim do Pai, saí do Pai, voltarei para o Pai. Eu e ele somos um, mas o Pai é maior do que... Agora presta atenção. Olha o texto, para você saber o que aconteceu aqui e por que ele foi validado e por que ele é profético. A Bíblia diz assim: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí diz, uns dizem que tu és Elias, profetas, outros dizem que tu és Jeremias e tudo. E o verso 15 ele diz, e vós? E para você, filho, e para você, irmão, e para você, igreja, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Nessa palavra, quando ele diz, quem dizeis que eu sou, ele quis dizer o seguinte para os discípulos: eu quero ver qual de vocês consegue entender além das trevas, consegue ver além das trevas. Ele está pedindo para os discípulos ter uma visão além das trevas e do medo que estava à frente deles. Porque esse texto ele diz, ele é aquele que me faz ver além das trevas. Quem vocês que andam comigo dizem que eu sou? A cultura do medo estava diante deles, por isso que todos se calam. Pedro se levanta e Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus, fala, vivo. Olha só, quando Pedro fala isso, Jesus imediatamente fala assim: Pedro, você não sabe, mas não foi você quem falou. Saiu tão no automático, não foi você quem falou.
Aí Pedro fica assim, essa não é conversa da terra, essa é conversa do céu. Quem falou isso foi eu ouvia isso aonde? No céu, na presença de papai. Então ele falou assim, Pedro, não foi você quem falou, é meu pai quem te revelou. Então tinha alguém maior do que ele falando aqui, na boca de Pedro. Veja que no verso 20, ele diz o seguinte, não falem para ninguém que eu sou o Cristo, mas ali ele pergunta, e por que ali ele é validado, e essa palavra profética é validada, e serve para nós até hoje contra o inferno, porque o Pai lançou a palavra na boca de Pedro, e o Pai lançou a palavra profética na boca de Jesus, quando ele disse o seguinte, meu Pai acabou de falar, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, e ele falou isso onde? Nas portas do inferno, diante de Pan, Baal e Astarote. Todos os demônios que estavam ali ouviram que Cristo é o Filho do Deus vivo, Ele é o Senhor daquele lugar. E ali Jesus lança agora a maior revelação, a maior palavra profética de autoridade que eu e você precisamos. Pois eu te digo, agora presta atenção, olha o texto como ele se desenrola. Quando Pedro reconhece Jesus, aqui começa a revelação de Pedro para Jesus, gera, fala comigo, identidade. Você identifica, a revelação identificou Jesus. Só que a identidade, fala comigo, gera autoridade. Quando você se identifica com Jesus, isso gera autoridade. Muitos de vocês têm medo de expulsar demônios, têm medo de orar pelos enfermos e curar os enfermos, têm medo de não acontecer porque vocês não têm ainda a identidade, a revelação de quem Ele é. Quando se tem a revelação de quem é Jesus, quando o louvor tem revelação do que canta, quando o pregador tem revelação do que prega, ele invade o inferno. E Jesus vai dizer isso agora. Ele começa a falar para nós que quando a igreja tem revelação e sabemos quem somos nele, nós recebemos a autoridade que um dia naquele lugar ele lançou sobre a igreja. A revelação que gera autoridade nos dá a chave e a direção. E ele diz assim: pois eu também te digo, tu és, olha, está aqui. Ele teve a revelação e agora Jesus vai identificar ele. Já que você revelou quem eu sou, eu vou identificar você. Agora eu vou dizer quem você é. Eu também te digo, tu és Petrus. No original grego, essa palavra é Petrus. O que é Petrus? Pequena pedrinha de rocha que rola. Pequena pedrinha que rola da rocha. Ou pequeno seixo de rocha. Olha o que ele fala. Você me revelou, eu te identifico agora comigo, e eu sou um com você. Ou seja, você é uma pequena rocha. Fala, pequena rocha. A Igreja Católica diz que aqui Jesus instituiu Pedro como primeiro Papa. Isso não tem fundamento bíblico. Pedro nunca foi a base da igreja. Aí ele diz o seguinte, no texto ainda, ele diz no verso 18, eu também te digo que tu és, fala, Petrus. Petrus no original é Keifa, pequeno seixo de rocha, pequena pedrinha que rola da rocha. E aí ele diz assim, e sobre Petra no original grego, esta pedra, ele bate no peito e diz, ó, tu és pequeno seixo de rocha, você é parte agora da grande rocha, e sobre esta rocha edificarei, ele aponta para os discípulos, a minha igreja, os 12,
e depois ele aponta para o irmão, e todo o culto, e toda a prostituição cultual do irmão, e ele fala, e as portas do inferno, mostra todo o irmão, e aponta para todos os demônios do irmão, Pan, Baal, Astarote, todos os demônios que estavam ali, ele está apontando e dizendo, é a palavra última agora, e as portas do inferno, e o inferno estava ali, não prevalecerão, e volta para os discípulos, contra vocês que nascem hoje, não como discípulos, mas como minha igreja. Quando ele exerce essa autoridade e domínio sobre o inferno, ele traz para a igreja o poder sobre todas as obras do inferno. O que isso significa? Significa que onde a igreja entrar, ainda que o lugar seja dominado por Satanás, ainda que o lugar seja dominado por maldições, ainda que o lugar esteja o inferno todo naquele lugar, a Bíblia diz, aonde a igreja entrar, o inferno não vai resistir, as portas do inferno não resistirão, as trevas não resistirão à luz que vai chegar. Ele diz que vamos invadir, você vai fazer milagres extraordinários e nem sabe como. Algumas pessoas vêm para mim e dizem assim, Rinaldo, eu não consigo orar porque tem que ser um pastor preparado, consagrado, alguém que sabe muito da palavra, tá? Não é isso que Jesus falou. Ele disse, esses sinais seguirão os que crerem, não seguirão os que sabem, não seguirão os teólogos, não seguirão os estudiosos, seguirão aquele que crê. Como igreja, eu vou ordenar, porque Jesus, um dos maiores trabalhos do Espírito Santo conosco, é nos transformar de pescadores a soldados, a guerreiros. Ele nos tira pessoas medrosas para pessoas corajosas. Ele nos leva em lugares onde éramos tímidos, nós somos transformados em pessoas ousadas. Por isso que ele diz, a minha igreja avança, não pode ter crise de identidade, você não pode saber quem você não pode deixar de saber quem você é, não pode ficar chorando pelos cantos, porque o seu Deus declarou diante do inferno, e não há autoridade sobre ele. Ele disse antes de voltar para casa, todo poder e autoridade me foi dado no céu e na terra, e ele repassou esse poder para nós, a sua igreja. Louvado seja Deus. E eu entro no tempo agora desse povo. Jesus disse, sobre esta pedra, Petra, grande bloco rochoso e irremovível, edificarei a minha igreja. A leitura básica, simples, do catolicismo coloca Pedro como chefe principal, pedra de esquina da igreja. Não, Jesus é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Ele é a base de toda a construção. Tudo se constrói sobre ele. Pedro não poderia morrer por nós. O reino não está apoiado num profeta, o reino não pode estar apoiado num vidente, o reino não está apoiado num homem, o reino está apoiado naquele que morreu e ressuscitou pelo reino. Por isso que Pedro não pode ser a base da igreja. A base da igreja é Cristo. Nós não somos seguidores de Pedro, nós somos seguidores de Cristo. Cristo é a base da igreja. Ele edificou a sua igreja. Ele disse para Pedro, tu és pequeno seixo de rocha, porque você sai de mim, eu sou o bloco rochoso e removível, você é um comigo. Então ele disse, Pedro, descubra agora a sua identidade, tu és duro como uma rocha, porque saiu de mim. Aleluia.
Aleluia. Você é um pequeno seixo de rocha. Se saiu dele. O diabo, quando olha para você, fala: ele é duro na queda, né? Não é fácil não vencer esse aí, porque você saiu dele. Dele quem? Do bloco rochoso irremovível. Louvado seja Deus. E ele deixou para nós a identidade que gerou a autoridade, a revelação que nos invadiu. Ele disse, fala comigo, a igreja avança, não espera. Fala, não espera. Fala, a igreja invade, não recua. Fala, a igreja arromba, não resiste. Porque o que tem de crente resistindo ao diabo, ai meu Deus do céu, não deixa entrar, e vem para fazer campanha na igreja para tirar o diabo da sua vida. A palavra do Senhor diz o seguinte, Lucas 10, 19 em diante, ele diz assim: eu vi a Satanás cair do céu como um, fala, raio, e eis que vos dou o poder para pisar, o poder de demônios de serpentes, o poder de demônios de escorpiões, e sobre todo poder ou toda a força do inimigo. E ele diz o seguinte: não há retaliação contra a sua vida, porque nada vos causará dano algum. Aleluia! É isso que você tem que sair daqui, sabendo quem você é nele. Somos igreja do Deus Altíssimo, do Deus vivo, a igreja que avança. A unção de tomada de território está em nós, a unção de conquistador está em nós. O que Jesus quer dizer? Que todo lugar que pisar a planta do seu pé, Ele te dá em herança. O que Ele quer dizer é que tudo aquilo que você ligar com o céu, é ligado na terra. Olha o que a Bíblia diz, o verso 19, fala assim: o que eu ligo com o céu, fala, o que eu ligo aqui na terra, é ligado no céu. Agora presta atenção, fala, o que eu desligo aqui na terra, é desligado no céu. O céu está à nossa disposição, esperando por você. Enxugue as suas lágrimas, creia nessa palavra, e ela vai produzir. Domingo aqui, na hora do culto, eu orei, e orando eu disse: Ezequiel, e ele estava lá em Jaú. Todas essas semanas eu estou acompanhando o quadro dele. Essa semana você volta para casa. Ezequiel voltou ontem para casa, porque nós ligamos a terra com o céu. Roberto foi em casa e falou assim: ô Rio, nós vamos visitar o Ezequiel. Eu falei: não vai não, porque essa semana ele volta. Por quê? Você está dizendo? Porque nós oramos domingo, nós ligamos, e ele está na casa dele. Eu quero que você entenda o que o Senhor disse aqui. O que eu ligo em fé, está ligado lá. Eu não preciso de pastor, de auxiliar de pastor, de presbítero, de diácono. Eu não preciso da fé de ninguém. Eu não preciso de internet, nem de alguma pregação específica. O que eu preciso é ligar em fé. E o que eu ligar aqui, está ligado lá, porque o nome de Jesus é sobre todo nome. Eu encontro pessoas que estão falando: olha, você pode orar por mim, eu estou macumbado, eu peguei, o Zé Pilantra veio sobre a minha vida, acabou comigo, o tranca-rua trancou minha rua, minha casa, minha mulher, trancou tudo, trancou meu dinheiro, trancou tudo. A Iemanjá entrou, fez uma onda do mar, lá e veio, acabou com a minha vida e tudo mais. A Bíblia diz: a igreja não recua, não retrocede, não resiste, a igreja
avança aquele que livrou Zebulon e Naftali, as duas tribos do Senhor, vem também desfazer toda a obra desses espíritos imundos, no nome de Jesus. Você tem que resistir. A palavra de Deus começa a dizer para você: tudo é possível aqui? Tudo é possível aqui? Então eu vou falar para vocês. Me levaram para conhecer uma mulher de 74 anos, estava acamada, chamada Dona Emília. A filha me levou para orar pela mãe, porque ela estava paralítica, em cima da cama. Cheguei naquela casa totalmente tomada por um peso, alguma coisa ruim. Nós entramos naquele lugar fétido, do jeito que estava. Ela não podia fazer nada, tudo era feito na cama. Ela já estava debilitada, não tinha forças para nada. Eu vi um quadro na parede, eu não sei porque eu mandei tirar aquele quadro da parede. Tira esse quadro daqui que ele está me incomodando. E eu falei: vai ali e põe fogo nele. Aquele quadro era um presente, recebeu um presente há muito tempo atrás. E quem disse que pegava fogo nesse quadro? Esse quadro não pegava fogo. E jogava álcool, e tentava pôr fogo e não conseguia. E era só álcool jogado fora. Eu disse: deixa o quadro aí. Vamos entrar, porque a guerra começou. Deus gosta de guerreiros. Deus gosta de gente ousada. Deus gosta dos filhos que ouvem a sua voz e não tem medo do inimigo. O inimigo é gigante, o inimigo é um Golias, o inimigo é poderoso. Pode ser poderoso, mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E eu cheguei na Dona Emília, não podia tirar o lençol. Ela não tinha roupa por baixo e não tinha roupa que ficasse no seu corpo, porque a sua pele, ela gemia de dor quando colocava qualquer coisa na pele. E eu pedi para a filha dela: eu vou ungir suas mãos aqui. Orei pelas mãos dela. Vai lá e unge cada junta dela agora. Mandei de cima em tudo. Ela foi ungindo, pondo por baixo do lençol. Ungiu toda junta? Ungi. Aí eu cheguei: Dona Emília, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu ordeno, levanta e anda agora. Nada saiu das minhas mãos, nem um raio. Eu vi, olhei para minha mão, falei: ué, nem um raio saiu. Nada automático, nenhum anjo invadiu aquele lugar. Aquela mulher paralítica, não sei quanto tempo já. A filha envolveu ela com um lençol e falou: mãe, obedeça o que o pastor falou. Ela olhava para mim, aquele olhinho azul, impotente. Peguei na mão dela: vem, que o Senhor te deu vida, te curou. Essa mulher sentou depois de não sei quanto tempo, ficou de pé como uma múmia envolta num lençol. E eu falei assim: agora anda em nome de Jesus. E eu fui declarando a cura dela, ela foi arrastando a perna como uma múmia, e daqui a pouco ela estava andando no quarto, dando glória a Deus, segurando o lençol, agradecida, e nós estávamos pulando, vibrando com Deus pelo milagre. E ela disse: meu Deus, o que aconteceu? Eu disse: Deus visitou a sua vida, visitou a sua casa. E nós nos lembramos desse texto, onde a palavra do Senhor diz assim: onde entrar a minha igreja, as portas do inferno não resistirão, maldição nenhuma vai ficar, porque a minha igreja chegou. Ela era paralítica antes da igreja chegar. Quando a igreja chegou na casa dela, essa palavra, essa profecia se cumpriu. Se a igreja crer, se a igreja avançar, o inferno não resistirá. E aquela mulher andou, e o que ela fez? A primeira coisa que ela fez depois de andar, no dia seguinte, nós tínhamos culto aqui na igreja, tínhamos culto de ceia. Aquela mulher foi para o centro andando sozinha, depois de meses, talvez anos sem andar, foi para o centro, comprou um presente, trouxe para mim, veio me entregar, agradecida porque foi curada.
E as pessoas todas desesperadas: onde está vovó? Onde está a bisa? Onde está a mamãe? Onde é que está? Estava na igreja adorando com a gente, sozinha, andando quilômetros sozinha. E ela foi na igreja, e na igreja ela chorou, ela me abraçava, chorava, e ela não sabia que Jesus já tinha libertado ela lá em Cesareia de Filipe, quando ele disse: as portas do inferno, a doença incurável, não resistirá à minha igreja. Hein? A maldição sobre o seu negócio não resistirá à minha igreja. Jesus estava falando. Esse é o tempo onde o Espírito de Deus quer fazer milagres extraordinários. Escute isso agora. Nós temos que terminar, mas escute isso antes. Jesus disse assim: louvado seja Deus. Ele disse o seguinte: eu te darei as chaves do reino dos céus. Chave, gente. Abre, fala e fecha. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra, você liga aqui em cima, e eu mando imediatamente o pedido. Tudo que você desligar aí, eu desligo aqui em cima também. Se você desligar qualquer maldição aí, está desligado aqui. Aquele não é mais maldito, é abençoado, é bendito. Se você desligar a morte, está desligado aqui, ele não vai morrer. Eu fui visitar um rapaz chamado Pepeu. Pepeu, vendendo drogas, ficou em dívidas, e alguém foi acertar as contas com ele. E alguém arrancou, tirou o olho dele para fora. O acerto de contas foi a dívida que ele tinha em dinheiro, um olho dele era para pagar com o olho. Então bateram nele de uma forma que o globo ocular veio para fora, saltou para fora, e ele ficou inconsciente. Foi em coma. Eu fui no hospital, na UTI, no momento da traqueostomia. Naquele momento de abrir a garganta dele, eu estava ali do lado dele. E eu vi o que aconteceu. Puseram um tubo na garganta dele para que ele pudesse respirar e sobreviver, porque ele ia ter morte encefálica. Então, naquele momento, eu untei minha mão com óleo. Eles me deixaram com um Pepeu 15 minutinhos. E alguém chegou para mim e disse assim: pastor, faça as considerações finais e as orações, porque ele vai viajar, ele vai partir. E olhando na ótica, no olho humano clínico, realmente aquele olho pendurado, aquele buraco, aquele é inimaginável ele sobreviver. Mas eu untei minha mão, pus minha mão na cabeça dele, e eu ordenei que o espírito de morte saísse dele. E eu disse: espírito de morte, eu não vou ficar aqui, mas eu deixarei o espírito da vida sobre ele, e você não vai tocar na vida dele, não vai levá-lo. Detalhe, o Pepeu era convertido, e ele estava desviado, e eu disse: e essa vida não te pertence, você o enganou, mas não levará, porque a igreja entrou na UTI. As portas do inferno não resistirão à igreja. E eu fui com o pé na porta, botei a mão ali e eu falei: olho, se recomponha, volte a funcionar, vida entra em você. E eu fui declarando vida em cada parte do corpo dele que foi quebrado. Passaram-se 45 dias, o Pepeu estava restaurado, foi na igreja me visitar e falou, mostrou como estava todo remendado, mas vivo.
se reconciliou com Deus, voltou para Jesus e continuou a caminhada. Tudo porque a igreja entrou. Quando você vai expulsar um demônio, o demônio diz: eu vou te matar, eu vou acabar com você, eu vou te destruir. E ele blefa para ver se a igreja recua. Porque se a igreja não recuar, ele tem que recuar. Porque a igreja está dito: liga com o céu, e eu já mando uma descarga, uma metralhadora aí na sua mão. Liga agora, eu vou mandar um canhão. Liga agora, eu vou mandar uma bomba nuclear aí na sua mão, e você vai destruir as obras do diabo em meu nome. Aleluia, louvado seja Deus. Fique de pé, vamos orar para que você aprenda a ligar com o céu. Liga, liga, liga com o céu. Você vai ver que a palavra de Deus é viva, é poderosa. Deus quer transformar simples e meros discípulos em verdadeiros soldados, poderosos, exército poderoso de batalha. Deus quer transformar a sua história. Aleluia. E esse tempo, fique de pé e feche os olhos comigo. Vamos orar juntos aqui. Fala assim comigo: Senhor. Diga: essa noite eu quero ligar com o céu. E eu quero desligar também. Eu quero ligar aquilo que eu preciso, e eu quero desligar aquilo que o diabo lançou sobre a minha vida. Então hoje você vai aprender a invadir as trevas da sua vida, da sua história. Você não vai dar chances para o inimigo. E tudo aquilo que você se lembrar agora, tudo aquilo que estiver envolvendo a sua história, que gerou vergonha, que gerou destruição, que gerou desonra, que gerou dor, que gerou perda, ou que gera trauma, desliga agora da sua vida. Desautoriza agora. Entra em guerra agora. E você vai dizer: chega. Acabou o seu reinado na minha vida. O povo de Deus só é vencido pela falta de conhecimento. Hoje eu conheço que eu posso ligar com o céu a minha vitória. Eu posso ligar com o céu a restauração do meu lar. Eu posso ligar com o céu a cura que o médico disse: olha, quando você chegar na idade tal, você vai morrer, porque todos morrem com essa doença. Não! Todos que não conhecem o poder que Jesus deu à igreja morrem nessa idade. Quem conhece não morre. Quem conhece liga com o céu vida abundante, porque foi o que ele prometeu. Quem conhece ignora as ordens e ordena em nome de Jesus, aquele que tem todo o poder, e esse poder sobrenatural vem sobre nós. Aleluia. Liga com o céu. O carro que você não consegue comprar, liga agora. Liga com o céu a conta que você não consegue pagar, liga agora. Eu vejo meu pagamento, eu vejo, Senhor, aquilo que está retido lá, o que estava retido nas mãos do inimigo, solta agora, no nome de Jesus, porque a igreja avança, a igreja não recua, a igreja não espera, a igreja não fica parada, a igreja é viva, é ativa, é intensa, ela vai, ela invade, porque Deus é aquele que nos prepara para a guerra. Ele adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Deus quer que você guerreie as suas guerras. Para de chorar, para de dizer que não dá, para de fugir.
Pare de se esquivar. Pare de dar desculpas. A Bíblia diz que 7 vezes pode cair o justo, mas 7 vezes o Senhor o levantará. Ele não ficará prostrado, ele não ficará caído, ele não ficará derrotado. Está em você a chave. Qual é essa chave? A chave ele não levou de volta, é o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui, a mesma unção que estava sobre Jesus está sobre nós. A chave está nas suas mãos. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Toma posse dessa chave, toma posse desse poder e ordena ele contra o inferno, e ordena ele contra o inferno agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de Está mim, dentro de você. vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana É o lá rio da cruz, que emana da do lado de Jesus. Do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana Aleluia! lá da cruz, do Pode orar lado em de fé, Jesus. pode orar em fé. Aquilo que foi feito para te destruir, para te derrotar, impossível, parecia impossível. O teu Deus se tornou possível, tornou vitória em sua vida. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. As portas do Sou inferno milagre, não estou prevalecerão. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia Aleluia! não ter saída, Parece impossível para aquele que não conhece o Senhor. Aquele que viu a luz recebeu de Deus a direção. Jesus mudou minha sorte, Sua sorte foi mudada. estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.